Bora, bora! Sejam bem-vindos a mais um Fieldcast. Gustavo Rezende por aqui, né? Sempre com ela, como minha co-host, Nath Superti, parceira na vida, nos negócios, né? E agora também ali, ó. Na verdade, tem mais uma pessoa que tem nos acompanhado nos últimos meses aqui, que é a Sofia. Tá chegando a grande hora. Nath, seja bem-vinda. Obrigada pelo hoje mais uma Fieldcast. Sócio na vida e sócio dos negócios. Gustavo Rezende. Estamos aqui hoje com um convidado mega especial. De longa data. Cara, amigo de infância do Gustavo, ele que vai apresentar aqui. Pessoal, olha, o que eu digo pra vocês sempre aqui, pra quem nos acompanha no Fieldcast, é que movimento gera movimento, certo? E eu brinco que se eu pudesse conhecer todas as pessoas do mundo, eu gostaria de conhecer, porque sempre tem alguém que pode nos acrescentar algo. Então, antes de eu apresentar essa pessoa, vocês terão uma oportunidade ímpar de ouvir um pouco da história dele, pegar várias sacadas para você levar para o mundo do seu negócio, para a sua jornada como empreendedor e como empresário. Eu quero te dizer o seguinte, eu estava viajando, a gente falou que ele é meu amigo, né, de longa data, desde quando eu sou criança, mas não é tanto assim. Semana passada, voltando de Campinas para Maringá, eu sentei de um lado de um cara. Aí sabe quando você não tem nada para fazer? O que mineiro faz quando não tem nada para fazer? Come queijo? Talvez, mas não tinha queijo naquele momento. Então o que eu resolvi fazer? Olhei pro lado e comecei a puxar a conversa. E essa conversa fez com que eu convidasse e trouxesse essa pessoa para estar aqui junto com vocês. Aonde eu quero chegar? E muitas vezes você está tendo uma oportunidade de se conectar com uma boa pessoa agora, mas o seu medo, as suas considerações, será? Que, sei lá, qualquer criança que passa na sua cabeça que te limite, talvez acabe ofuscando uma oportunidade de você criar uma nova, né, conexão, uma nova amizade, sei lá, ok? Então essa pessoa que está aqui, ela não é um amigo de longa data por enquanto, mas é um cara que tem uma história extraordinária. E eu falei, antes da gente começar, a Nath falou assim, olha, me fala um pouco mais sobre você, porque o Gustavo só falou que a gente ia fazer, mas, né, me conta um pouquinho mais de você. Aí eu interrompi a Nath e falei assim, ó, sabe por que eu fiz questão de convidar essa pessoa? Porque ao longo desse voo que a gente teve de 1h30, a gente ficou 1h30 falando sem parar. Nessa 1h30, quando acabou, eu cheguei a uma conclusão. Falei, cara, esse cara, eu chamei ele no meio, né, do voo para participar, mas eu cheguei a uma conclusão que esse ser humano, esse homem, esse cara, esse empresário, ele teria tudo para não chegar onde ele chegou. Mas tudo. Provavelmente muito mais limitação que você está tendo hoje. E ainda assim ele chegou. Então, histórias como essa, que não são histórias fictícias ou histórias, sei lá, Disney, sabe aquele negócio de encanto? Aqui é uma realidade. Eu falei, cara, eu quero trazer esse cara, eu quero convidar ele para estar na Fieldcast, porque a história dele pode fazer diferença para você que está aqui conosco. Preparados? Preparado. Sim? Tô ansioso para saber mais então, histórias, coisas. Você que está aí do outro lado, receba com carinho Fábio Ordones aqui da Metropolitano. Tamo junto, irmão, seja bem-vindo. Fala, galera, tudo bom? Bom, já começou mentindo, né? Porque falou que no meio do voo eu abordei ele. Na hora a gente tava em emergência. Na hora que a aeromoça chegou pra falar, olha... Nessa hora... E aí, tá preparado? Foi assim que começou a conversa. A porta de emergência. Aí não, tô tranquilo, sempre... Por quê? Aí começou. E aí começou. Então não foi no meio do voo. Foi Antes de fecharem as portas. Antes das portas eu tô... Mas tô feliz. Realmente preciso de uma fonoaudióloga. Mas eu agradeço muito aí. Obrigado a me ouvir, porque você me instigou a falar e agora, né, por isso que estamos aqui. Então eu agradeço de coração o convite, o que eu puder fazer para compartilhar. Prazer. Fábio, tem uma galera que tá te assistindo. Inicialmente se apresentar, quem é você, de onde você vem. O sotaque não entrega, viu, gente? Se eu fizesse uma pergunta agora, se tivesse que responder, aonde acha que ele é por esse sotaque? Não entrega. Mas um pouquinho da sua história, quem é você, e aí depois se prepare para as burdoadas. Fala, galera. Ali me assistem, né? Legal. Fala, galera. Eu sou o Fábio Ordones. Eu sou um tocantinense naturalizado mineiro, que amo Tocantins e amo Minas Gerais. Hoje moro em Uberlândia, ou Uberlândia, dependendo do qual sotaque que prevalece. Uberlândia, pertinho de Uberaba. E para achar uma nomenclatura para mim sempre foi um desafio. Então, um dia me chamaram de multiempreendedor e eu adotei esse nome. Na minha empresa mesmo, às vezes eu tenho dificuldade de falar se eu sou CEO, diretor, presidente, fundador, e às vezes eu só falo conselheiro, e às vezes eu só resumo e falo que eu sou o Fábio do Metropolitano.
E cá estamos. Então, sou um multiempreendedor, moro em Uberlândia, Minas Gerais, e trabalho hoje com marketing de relacionamento, fomentando negócios no setor da construção civil, ou como carinhosamente eu apelidei de setor do Arquidecor. Então, Arquidecor. Arquidecor. O que é o Arquidecor? Que trabalha com arquiteto e decorador. Arquidecor. Com arquitetura e com design, decoração, enfim, porque a gente fomenta negócios, relacionamento nessa área, né? O nosso core business está aí. Ok? Só fale, se você puder, em um minuto, um pouquinho mais do seu negócio, há quanto tempo que essa empresa existe, qual que é o tamanho, assim, a presença que vocês têm, só para a pessoa que está do outro lado facilitar. Legal. Quem é? Falo sim. Bom, eu sou o fundador do Núcleo Metropolitano de Arquitetura e Design, que nada mais é do que um programa de relacionamento que nós criamos aí em meados de 2014 para 2015. De uma forma muito planejada. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta, né, para ele, como que surgiu o negócio, vocês vão ver. E quando eu criei o Metropolitano, inicialmente eu criei em Uberlândia, Minas Gerais, para atender um grupo de empresários, lojas nesse setor, né? Lojas de piso, investimento, móveis, etc., para fomentar melhor a relação entre elas e o especificador. A loja estava ali vendendo para o cliente final, normal, mas ela começou a entender que a relação forte a ser construída, de se conhecer, de se aproximar mesmo, é com o arquiteto, com o designer, com o decorador, porque no final das contas quem está ali entendendo realmente o que o cliente precisa comprar é esse profissional. Então a necessidade de capacitar, de envolver, de se aproximar desses profissionais foi que fez com que o meu negócio surgisse. Comecei com esse projeto em Uberlândia, Minas Gerais, e logo ele se alastrou aí para todo o entorno do interior de São Paulo, Minas também e em outras cidades no Brasil. Hoje nós temos aí mais de 30 filiais do nosso programa espalhado, né, em mais de 30 cidades do Brasil, atendendo aí uma média de 15 a 20 mil arquitetos, designers, decoradores, com mais de 647 empresas fazendo parte hoje da nossa plataforma. É um pouquinho do nosso business de uma maneira bem estranha, que eu acho que não tem ninguém entendendo ainda. A pessoa mais um é 7. Exatamente. Mas eu acho que para aquecer os motores está ótimo. Mas depois, como a gente teve essa conversa de 1h30, a gente já fez um episódio no avião aquele dia, só não gravamos. Eu vou te conduzir e fazer algumas perguntas que eu acho que vai clarear um pouco mais para as pessoas. Sim. A primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Olhando para a sua trajetória, eu lembro que você comentou comigo na carreira, né, que a ideia do negócio, eu falei assim, olha, quando começou, Fábio, você imaginou que você ia chegar hoje? Ele falou, não. Comecei, né, com uma levantada de mão de pessoas que me demandaram algo, eu precisava de dinheiro, eu estava numa situação, pode até falar um pouco disso, claro, né, que você tinha que fazer o que você tinha que fazer, e aí você começou a prosperar. A primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, muitas vezes hoje em dia, quando a gente fala sobre empreendedorismo, um negócio, a gente tem uma questão que é, cara, parado. Será que esse é o melhor modelo de negócio? Como é que você fez lá no início? Você chegou a ter essa toda parte teórica, de planejamento, de estruturação? Porque hoje, olhar onde você está, 20 mil arquitetos, 650 lojas, presentes em várias cidades do Brasil, daqui a pouco você já me falou que tem mercado internacional, né? Vários negócios atendendo cliente, com sistema. É lindo. A gente vai entender um pouco dessa jornada. Mas lá no início, o que você acha que fez a diferença para você poder chegar onde você chegou hoje? Quando você começou a sua jornada? Cara, a gente falou um pouco sobre isso aquele dia, né? Eu acho que uma das coisas que mais fizeram a diferença, que foi uma virada de chave muito grande para mim, foi quando a necessidade de fazer algo diferente do que você faz estava iminente ali. Assim, foi quando eu não tive escolha, na verdade. Você falou sobre empreender, realmente é muito lindo, né? A teoria do empreendedorismo é algo muito lindo. Existe até uma certa romantização, uma gourmetização do que é empreender. E a internet hoje ainda, né? Com a internet. Do dia pra noite, passa nada. Fazendo milhões, né? A gente tá até falando esses dias, fazendo um adendo. Quantos jovens, porque antigamente eu acho que tinha uma geração que falava, não, quero ficar milionário antes dos 30, né? Esse eu acho que era o ban. Aí agora o pessoal dos jovens tem que ficar milionário antes dos 24, 25, e tá super bem no empreendedorismo e tudo. Gente, eu tô atrasado, até agora eu não tô milionário. Não, mas tem tudo essa questão, principalmente por causa do boom da internet, Sim. porque todo mundo mostra, né, as pingas que bebe, exatamente, mas não leva os tombos, mostra os tombos. Gera essa coisa, só que, consequentemente, gera uma mega frustração das pessoas.
Exatamente. Mas assim, né? Trazendo isso para esse contexto, respondendo a pergunta de vocês, uma coisa que é muito clara para mim. Alguns pontos assim. Primeiro, sobre o que me motivou realmente foi a falta de outros caminhos. Falei, cara, ou eu sigo esse caminho aqui ou não tem jeito. Então isso me levou a empreender. Mas Fábio, ok, mas o que te difere de outros que estavam ao seu redor? Isso já falei numa websérie que eu fiz. Pessoas desistem fácil demais. Repete, por favor. As pessoas desistem fácil demais. O que é fácil demais? Eu acho que existe Quando não é oportunidade demais hoje. Existe oportunidade demais. Então, você tem um desafio no seu emprego, que seja, você desiste. Você está num projeto de crescimento dentro de uma empresa, às vezes, que você tem N oportunidades e etc. E aí, de repente, vem os desafios, porque todo negócio tem, principalmente se você vai subindo, né? E aí surge o desafio, o que é que você faz? Nossa, e aí vem esse mercado lúdico em volta da gente. O que esse mercado lúdico faz com a gente? E uma falsa expectativa. Uma falsa expectativa de que é só você sair daqui, colocar seu burrinho nessa sombra aqui agora, e aí você vai pra lá. E aí você começa tudo de novo e você mal percebe que você voltou pro mesmo degrau que você estava há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Porque os desafios aparecem, você desiste porque a oferta de pseudo-oportunidades é muito grande. Né? Então as pessoas acabam desistindo muito fácil, né? Interessante você trazer isso, Fábio, porque até esses dias adoro assistir o Primo Cast, né? Thiago Nigro. E ele trouxe que ele fez uma pesquisa com grandes milionários e ele falou uma palavra que todos tinham: resiliência. Para chegar onde eles gostariam de chegar. Então, gente, eu tô adorando o que ele tá trazendo. Eu tô até rindo, porque é tão maravilhoso a clareza, né? E a autenticidade. Porque se a gente parar pra pensar, a internet gera todo esse... Vamos amarrar meu burrinho agora aqui, vai dar certo. Eu vou começar na mídia social e vou lançar, principalmente infoproduto, né? A galera acha que vou lançar um infoproduto, vou fazer isso, vou pra internet, vou ficar milionário, fazer 6 em 7, nada contra 6. Mas a questão é achar que as coisas são fáceis, né? Mas não. E aí você que facilidade vende, né? Você chegar pra pessoa e falar assim, ó, é difícil pra caraca, a maioria de vocês que estão assistindo não vão conseguir chegar lá, provavelmente você vai desistir no caminho, muitas vezes você vai quebrar antes de chegar onde você quer chegar. Quando você começa a falar isso, a pessoa fala assim, não quero mais. Não, ela passa o dedo, ela deixa eu mudar, deixa eu ir pra outro lugar. Igual, eu vou fazer uma analogia também, 2 analogias que eu acho interessante, né, pra falando sobre isso. É igual falar ter filho, né? A pessoa fala, não, é lindo, é maravilhoso. Aí, se a gente pra pensar, a Sofia agora é a nossa primeira filha. A pessoa fala, vai, espera pra ver. Que realmente não é fácil. Se as pessoas começam a falar sobre como vai ser, aí eu acho que as pessoas falam, acho que eu não quero ter filho, não. vou esperar um pouquinho. Então, a pessoa fala, não pensa muito. Se você pensar muito, você acaba não querendo ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala isso, sempre vem uma frase que você já deve ter ouvido demais. E antes de engravidar e agora deve continuar aqui. Nossa, olha, eu vou te falar, filho dá trabalho. Mas é bom demais. Não é? Todo mundo deve falar isso. Tenha filho. É bom demais, verdade. E aí, um ponto que eu quero trazer de inflexão é que as pessoas acreditam que elas, se ela não tiver resiliência, né? E eu falei em alguns podcasts anteriores sobre lançar um foguete. Elon Musk era para ter lançado 3 foguetes, certo? Para fazer o que ele gostaria. Então, se vocês não assistiram, mais um episódio aí, eu acho que episódio lá. Tem um documentário que mostra... Viu esse documentário do Elon Musk? Ainda. É maravilhoso. Ele mostra tudo que ele tinha dinheiro para 3 foguetes apenas. E aí, dentro disso, ele falhou nos 3. Falhou nos 3. Só que para sair da planeta Terra, sair do chão, requer muito esforço. Dinheiro, esforço, e as pessoas acham que não. É simples. E ele só conseguiu lançar no 4º. Ele só tinha dinheiro para 3. Então, nesse episódio, é bem legal. E é o que você está trazendo, é muito forte sobre resiliência. Aí eu tenho uma pergunta pro Fábio. Fábio, você acredita que a maioria dos negócios que morrem... É muito viajado, na verdade, até difícil tangibilizar, mas vamos lá. A maioria dos negócios que morrem é por conta
empreendedor que desistiu antes do time ou porque o negócio era ruim? Eu acho que uma boa parte é antes do time. E outra coisa também que eu já percebi. As pessoas, elas fazem, durante muito tempo, elas tentam fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E aí acha que aí vira aquela coisa do persistir no erro, ser burrice e etc. Ou você pega e faz a mesma coisa todo dia e tenta de novo e você vai na sorte de você, tá certo? Porque aí é sorte, certo? Aí você faz isso 100 vezes, do mesmo jeito, a mesma coisa. Ou você faz 100 vezes a mesma coisa de 100 maneiras diferentes. Historicamente foi o que você fez. Basicamente. Basicamente, eu já estava atendendo um setor, eu já estava trabalhando nessa área, eu já tinha tentado, através de agência de publicidade, atender esse setor de alguma maneira, eu já tinha tentado através de uma revista que eu criei para atender esse setor, eu já tinha tentado através de eventos. Não deixa eu esquecer a história da revista, hein? Ah, legal. E eu já tinha tentado de várias maneiras. Até quando, por caminhar muito nesse setor, por tentar muito nesse setor, começou a surgir uma necessidade de mercado. Uma necessidade de clientes, de parceiros, que já eram clientes meus, trabalhar de uma outra maneira, com outro produto, e foi a hora que eu me encontrei com esse mercado. Então, realmente acho que tem mais a ver com você, sim, ser persistente, resiliente, como a gente falou, mas principalmente você conseguir ter essa atenção, porque é uma atenção, de que amanhã você tem que tentar de novo. Só que você tem que tentar de novo de maneira. Nada de errado, né? Exatamente, é a situação do foguete do Elon Musk. Eu tenho É. certeza que ele não ficou construindo o mesmo foguete 3, 4 vezes, né? Se é que a palavra é essa, construir o foguete, mas vamos colocar da maneira mais figurativa possível. Teve que mudar tudo, mudar a configuração. O objetivo continua o mesmo. Um foguete para sair da Terra. Ponto. Né? Qual era o seu objetivo lá no início? Cara, aí é que vem a parte engraçada, né? O meu objetivo inicial realmente era sobrevivência. Eu não comecei um projeto com um super plano de escalar, nossa, agora eu vou criar essa empresa e essa empresa vai, uau. Eu sabia que eu queria algo que multiplicasse. Eu sabia que alguma coisa do meu trabalho eu queria multiplicar, eu queria que fosse levado para outro lugar, para outro patamar, mas eu não sabia que era aquele produto. Na época aquilo era um produto, hoje é uma empresa. Na Você época não tinha aquilo era um essa produto. consciência quando você Não desenvolveu. tinha essa consciência. Ou seja, o que Não nós estamos tinha. dizendo é que pode ter um monte de gente que está nos ouvindo agora que está no mesmo estado, que ele está com um produto que talvez ele não tenha consciência, mas que pode virar o jogo da vida dele. O que precisa é olhar se o produto tem potencial. O produto que você trabalha de fato tem potencial. E se você olha, ou outras pessoas olham e falam, por algum motivo, tem potencial ali, cara, dá uma atenção para aquilo. Vê o que você pode fazer de diferente do que você estava fazendo antes. Porque às vezes é a receitinha do bolo que não tá dando a massa no ponto certo ali, sabe? Show. Então é um pouco como eu vejo. Eu vou pedir para Nath, para você levantar algumas perguntas dos visionários e você trazer aí ao longo do nosso bate-papo aqui perguntas. Só para o pessoal se situar aí, para quem está nos assistindo, depende de onde você está. Nós temos aqui uma mentoria chamada Visionários, de empresários de todo o Brasil. E aqui nós inventamos uma moda hoje. E eu vou começar a fazer isso como processo. Sempre quando a gente tiver o nosso convidado, os visionários vão mandar perguntas para que a gente possa trazer em primeira mão aqui para o nosso convidado. Enquanto a Nath vai pegando ali as perguntas, eu falei um pouquinho no início, acho que seria, se você puder trazer isso, seria interessante. Claro. Tem muita coisa, né? Tem tanta coisa para a gente falar, mas eu disse o seguinte, que você não era uma pessoa provável para chegar onde você chegou. Então, se você pudesse contar um pouquinho da sua história, que a sua história, eu acho que ela é uma história em alguma proporção de muita gente que está lidando com alguma coisa e fala, cara, pra mim não dá. Será que eu sou capaz? Será que, né, aquele negócio que, será que pra mim não dá, eu não sou capaz e tal. Então conta um pouco da sua história. Vamos lá. Aqui não tem a história do cara que era camelô e de repente começou a vender relógio e virou dono de uma grande empresa, tá? Eu sou tocantinense, né? Minha família de Minas. E eu, na verdade, vim de uma família com pai e mãe que tinham uma condição financeira muito boa. Meu pai é pecuarista, minha mãe era contadora. Família de classe média que viaja todo ano pra praia, né? Guarujá. Nordeste. Tá melhor. Eles estão mais pra cima, Gustavo. Guarujá é pra nós que estamos aqui Tocantins no sul, era mais né? fácil você chegar na Bahia do que chegar em São Paulo. Era Guarujá.
Então, e dentro dessa realidade, eu, né, cresci numa situação numa infância extremamente saudável, segura, com uma excelente educação, pai e mãe presentes, né, sem nenhum trauma carregado de qualquer coisa, enfim. O que aconteceu foi que eu tinha 1000 ideias na cabeça, a veia empreendedora era desde novo, sim, né, sempre, né, as brincadeiras já envolviam empreender de alguma maneira, mas ainda era aquela coisa de é muito fácil fazer isso porque o ecossistema ao meu redor contribui, né? Minha mãe contribui, meu pai contribui, se a gente precisar de alguma coisa, vai estar ali. Se der errado, cai, levanta, porque tem alguém para te amparar, né? Ou, se você quiser desistir, tá tudo bem também, porque tem alguém para te amparar, né? E assim eu queria muito fazer direito, e aí fui tentar fazer faculdade de direito, cheguei a passar no vestibular, aí eu falei que não queria porque era uma particular, falei que eu queria uma federal, então larga, vai fazer cursinho, 17 anos, quero morar em outra cidade para morar sozinho para fazer cursinho, minha mãe tudo bem, e aí é a hora que as coisas começam a mudar, né? Aí depois que eu passei na federal, eu não quis fazer o curso, porque aí eu vi que eu queria publicidade, eu sou o cara da comunicação e etc. Sabe a decisão? E foi a hora que minha mãe também me apoiou, e eu lá no Tocantins ainda. Minha mãe tava viajando, e eu lembro direitinho desse dia, cara. Isso eu não te contei. Acho que ninguém sabe, nem quem tá nos bastidores aqui. Eu falei, nossa, mãe, eu já sei o que eu quero. Né? De novo, né? Terceira vez no ano que eu sabia o que eu queria. Eu quero largar tudo, aí eu passei na Federal para jornalismo na época. Já sei o que eu quero. Eu quero fazer publicidade, mas é na SPM, em São Paulo. Cara, publicidade na SPM é a faculdade de medicina da publicidade, né? Digamos assim. Mas, né, minha família, minha mãe daria um jeito e assim faríamos. Aí minha mãe chegou então. Minha mãe tinha acabado de chegar de São Paulo, inclusive. E ela, então, preciso conversar com você. Eu acabei de descobrir o que eu tenho. Minha mãe estava com alguns sintomas que ela não descobriu o que era, que ela achava que era um estresse, alguma coisa assim. Eu tenho esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença progressiva, degenerativa e fatal. Né? Uma estimativa de vida de 2 a 5 anos. Que é a média que as pessoas... Ela tinha quantos anos? Minha mãe, na época, 50... Uma coisa 50 e poucos. Exatamente. A mesma doença. Exatamente. E eu falei, tá, né? Cresci num ambiente super seguro, eu imagino que minha mãe vai dar algum jeito, porque é só contratar um médico, enfim. Aí vou lá pesquisar sobre o que é a doença e etc. E aí foi a hora que eu caí um pouco na real aí. Sempre trabalhei, na verdade, com 17 anos, né? Meu presente de aniversário da minha mãe de 16 anos era uma carteira de trabalho já assinada por uma loja de sapatos, que era de uma amiga dela, de uma cliente do escritório dela. Então, no meu dia 26 de setembro do ano que eu fiz 16 anos, que eu não lembro qual ano que era, eu já estava ali trabalhando. Então, preguiça nunca foi o caso. Mesmo num ambiente muito seguro, sempre gostei de trabalhar. E a cultura da criação também, já existia uma escassez ali, porque minha mãe... não ficava entregando os caprichos. Você quer o tênis bacana lá que todo mundo está usando na escola? Então tem que trabalhar para comprar. Você quer o celular, porque agora todo mundo tem celular na escola, tem que trabalhar para comprar. Então acho que isso já instigava a entender que qualquer ganho, qualquer extra era fruto de trabalho. Né? Mas meu mundo deu uma caída ali, mas ainda sem entender um pouco o que viria pela frente, que foi na hora que minha mãe falou que estava com essa doença, falou, esse negócio de São Paulo e tal... Isso não vai mais acontecer, esse plano seu esquece, porque agora eu tô com essa doença, eu tenho um pouco tempo de vida, teoricamente, e eu preciso começar a reorganizar minha vida e terminar de organizar a vida de vocês. Né? Eu sou o mais novo, caçula de 3, e foi na hora que eu comecei a entender que eu tava num cenário muito diferente, muito atípico do que sempre foi a minha vida. E a primeira coisa que ela virou e falou, olha, eu não sei vocês, né, seus irmãos e você, mas eu vou para Uberlândia, porque minha família mora em Uberlândia, meus irmãos moram em Uberlândia, eu quero ficar perto dos meus irmãos, porque se é para ter pouco tempo de vida, eu quero ficar o mais próximo da família e, teoricamente, com um pouco mais de infraestrutura, recursos mais próximos de São Paulo, qualquer necessidade médica que tiver. E assim fomos para Uberlândia.
Eu larguei tudo que eu tava, larguei a faculdade, né? Eu já gostava de largar as coisas mesmo, tentar fazer uma coisa diferente, né? Acho que eu até achei meio Facilitou. bom na hora, assim. Não, que legal, vamos mudar para algum lugar. Enfim, meus irmãos não foram mais velhos, já minha irmã ficou, né, ficou trabalhando com a empresa da minha mãe, meu irmão ficou ainda um tempo lá no Tocantins. E aí foi a hora que a minha vida começou a mudar. Porque de repente eu mudei para Uberlândia. A doença da minha mãe, para quem não sabe, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que você perde todos os movimentos do seu corpo, mas não afeta em nada a sua cognitiva. Do primeiro ao último dia você está totalmente lúcido, sóbrio, com entendimento de tudo e sentindo tudo no seu corpo, né? Você só não pode mais se mexer. Basicamente é isso. É uma doença progressiva. Hoje você dobra a língua e não consegue falar mais, o problema vira problema. E por aí vai. E a doença da minha mãe se agravou relativamente rápido, começou pela fala, de repente uma dificuldade um pouco maior de movimentar os braços, de repente se levantar da cadeira já era algo mais difícil, de repente... e aí você não vê que horas que sua vida vai mudando, né? E é muito engraçado que você vai se envolvendo tanto. Cara, eu não consigo me lembrar qual foi o dia que, nesse dia eu não estava fazendo isso, nesse dia eu estava. Qual foi o dia que eu não estava limpando a bunda da minha mãe quando ela estava no vaso ainda, porque ela não conseguia levantar, eu tinha que limpar e levantar ela. E qual era o dia que eu estava fazendo isso? Eu não consigo me lembrar. E qual foi de repente você só tá lá fazendo, né? Uma pergunta. E qual que foi o momento mais difícil para você? Cara, eu acho que o momento mais difícil para mim... Olha que coisa engraçada, né? Lembrando aqui. O momento mais... Assim, eu entrei tão no flow da situação, com essa situação da minha mãe, e paralelo a isso, eu comecei a perceber que eu não podia trabalhar, que eu acho que envolve o empreendedorismo aí, porque eu não conseguia falar, não, agora eu vou chegar em Uberlândia, vou arrumar um emprego, fui trabalhar num call center, né? Isso eu tinha 19 anos, enfim. E não dava pra fazer isso. Porque minha mãe começava a precisar de umas demandas que eu percebi que tinha que ficar mais com ela do que em qualquer outro lugar. Então eu fiquei um tempo sem realmente ter um emprego, sem poder ter um emprego, porque eu não podia ir trabalhar. Mas o momento mais difícil pra mim, eu lembro que minha mãe ficou um período muito grande em UTI, em hospital, mas não por estar inconsciente, nem nada, né? Ela ficou um tempo nesse período, um período desse no hospital, porque ela não podia respirar sozinha, precisava de aparelho. E aí tiveram que entubar ela, e ela falou, olha, eu já sei que eu vou ser entubada, então é melhor a gente fazer antes de ser um momento de uma parada respiratória. E aí ela foi pro hospital, a gente ficou um período lá, e tinha que ficar em UTI, porque na UTI tinha todas as aparelhagens para isso. E aí, minha mãe, assim, um exemplo de empoderamento de ser humano, de mulher, de empoderamento feminino e ao mesmo tempo de empreendedorismo, realmente minha mãe é a minha grande referência. E minha mãe sempre muito vaidosa, muito atenta a tudo, muito dinâmica, muito ativa, muito enérgica, nunca para. E o momento mais complicado para mim, que mais me impactou, foi quando eu cheguei no hospital e minha mãe tinha mandado cortar o cabelo dela. Raspar a cabeça, assim, cortou bem curtinho mesmo, né? Dizendo ela igual a Sandra Nemberg. E na época ela já não falava mais. Nesse dia ela não falava mais, porque aí colocou a traqueostomia e a ventilação era pela tráqueo. E aí ela não falava mais. E na hora que eu cheguei no hospital e que eu vi minha mãe deitada na cama de UTI e com uma tráqueo aqui e não falava mais, mas rindo pra mim, e ela tinha mandado providenciar um quadro branco, e esse quadro ela já tinha mandado colocar umas letras, porque ela viu isso na internet, pra ela ir levantando o dedo e fazendo assim toda vez que fosse a letra que ela queria falar, e a pessoa ia escrever na frase, e ela se organizou sozinha com isso, sabe? Isso me impactou muito, e ela com o cabelo cortado, parece que não era mais a minha mãe ali. Então naquele dia foi um dia de muito impacto pra mim, porque naquele dia parece que eu terminei de cair a ficha do que já estava acontecendo, de que houve uma inversão de papéis ali, e de que agora quem cuida sou eu, agora quem é responsável sou eu, agora quem tem que prover de alguma maneira sou eu. Então, eu acho que eu nunca respondi essa pergunta que você me fez. Nunca me fizeram essa pergunta dessa maneira para sair essa resposta. Mas foi um dia de muito impacto para mim. Porque eu vi uma pessoa que precisou redesenhar toda uma estrutura da vida dela. E ela teve que planejar isso para poder ela dar continuidade e fazer o mínimo, que é se comunicar a partir daquele momento. O que eu escuto de você? Primeiro assim, né? Quando... Ouviu agora? Falei pra você.
Forte. Forte. Inspiração, né? Sabe o que é uma inspiração? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso problema é maior que o dos outros. Muitas vezes a gente acha que o pouco que está nos desafiando é impossível. Só que quando a gente começa a olhar para o que cada pessoa já passou para chegar onde ela chegou, a gente começa a ver que não, cada um tem o seu fardo, cada um tem o seu desafio. E o segredo, no final das contas, até vendo um pouco da sua trajetória, é o como você se posicionou. Porque tudo que você passou te fortaleceu para você chegar onde você chegou. Definitivamente. Né? Você pega países onde tiveram guerra, são países que hoje são mais resilientes, que tiveram capacidade de se adaptar muito mais rápido, de se reinventar. Pega o Japão, por exemplo. Falam que um dos problemas do Brasil é que a gente não teve guerra aqui. Então, o que eu tiro disso é que muitas vezes você está tendo alguma batalha na sua vida. Hoje pode ser que não faça sentido, mas um dia, a gente falou, Sim, você vai olhar para trás e falar assim, cara, pontos começam a se conectar. E a pessoa que eu sou hoje, o negócio que eu criei hoje, muito pela história que eu passei, né? Sim. Vou pegar esse gancho, então, Forte, dessa... Forte mesmo. Te reconhecer por ter compartilhado isso com a gente, com todo mundo. Assim. Obrigado. Muita gente que E aí, Greg, gostou? Acabou não querendo compartilhar essas dificuldades. O Greg, gente, nós esquecemos de falar que o Greg tá aqui, né? O Greg tá em todos. O Greg sei que tá passando por grandes desafios, mas que sirva de inspiração, tá vendo? Sim. E pra você que tá assistindo aí também, eu não sei qual que é o seu desafio. E aí o Thales, que é aqui de Maringá, um dos visionários, que recomendo muito. Vocês vão vir falar dessa... Não faz merchan, não. Desse Faz restaurante merchan, não. ainda, ó. Cura Sushi. Falei Não, pra não ele. conheço. Falei pra ele. Não. Thales, por favor, ó. Vamos levar, vamos fazer um rolê aí. Ele mandou assim, qual é o maior sacrifício que você teve que fazer pra chegar onde chegou? Vixe. Esse foi forte. A minha resposta vai levar pro gancho que você vai querer pegar depois. O meu maior sacrifício é abrir mão de fazer o que eu amo, ou o que eu gostaria de fazer, pra amar o que eu faço. Porque existe uma diferença muito grande entre você fazer o que você ama e amar o que você faz. Fazer o que você ama é o seu sonho da faculdade, é virar astronauta, é ser médico. Às vezes não é nem jogar trabalhar, basquete, né? Fazer, jogar viajar. Mas que seja fazer o que ama, né? De um modo geral. E aí, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser astronauta, médico, eu quero ser juiz, né? YouTuber, TikToker, né? E todas as profissões futuro que vem por aí, né? Isso é fazer o que ama. Amar o que faz é você olhar o que tem na mesa pra você e olhar e falar, tá, então eu tenho isso e isso. Como que você tem esse tanto de oportunidade? No meu caso eu tinha isso. Ou eu empreendia, ou eu caçava um jeito de monetizar e de fazer dinheiro simplesmente através de uma iniciativa minha, sem depender do prático, que é o procurar um emprego, uma oportunidade de trabalho, porque eu não podia fazer nada que eu reportasse a alguém, porque eu ia falhar. Não ia poder cumprir as demandas e etc, porque eu precisava seguir o meu. Então, eu precisei passar a amar qualquer uma das coisas que eu estava fazendo. E eu comecei a perceber que involuntariamente, aí a intervenção divina, viu? Porque involuntariamente, todas as coisas que eu precisei fazer, que eu me propus a fazer, eu amei muito aquilo que eu estava no momento. Então, aí eu... E como que você coloca esse amor, vamos dizer, um amor intencional? Porque muitas vezes no dia a dia, quando a gente tá lidando com as coisas que a gente tá fazendo, cara, cansa, desanima, você começa a se questionar se realmente é isso que você quer, vai desgastando, sabe? Imagina que, assim, diariamente você é testado, eu digo que diariamente a vida te testa te fazendo a seguinte pergunta: será que você realmente quer isso? E como é que você fazia, ou fez, ou faz, para poder fomentar esse amor? Porque você vai fazendo, muitas vezes você tá fazendo, talvez o resultado tá vindo, talvez o resultado ainda não tá vindo, porque tudo depende de uma construção, ou não tá vindo como você gostaria. Como se manter apaixonado por uma coisa que te sangra? Vamos fazer um exercício. Volta lá, faz uma regressão agora, lá pro seu tempo de escola, e na turminha lá, né, com o saudoso bullying de antigamente, sempre tem o cara que era o cara mais chato da sala. Que era o mais otário que tinha na sala. Ele tinha um amigo. Se você não lembra dele, você é ele. Eu era meio agitador, mas eu não era o do bullying, não. Então tinha aquele cara, o cara mais chato, o cara mais otário da sala.
Ele andava sozinho? Não, ele tinha um Não. amigo. Por que raio é que aquele cara era amigo dele? Porque alguma coisa de bom esse cara viu nele. Como é que você olha, às vezes, esse cara, ele é um estúpido e por algum motivo, né, tirando os otários abusadores, que esses merecem estar sozinhos mesmo, mas aquele cara é um boçal no trabalho, sei lá em quê, e aí ele tem a esposa, tem os filhos, uma família, o que essa mulher viu nesse cara? Alguma coisa de bom tem. A mesma coisa sobre, fazendo esse exercício sobre isso, o que a gente tem que pensar, cara? Muito simples, muito simples. O que você tem pra fazer? É isso, isso, isso. Tem uma jornada enorme de coisas pra você fazer aqui dentro daquela escolha sua. Que você escolheu. Que você escolheu. Primeiro, se você escolheu, meu amigo, já Ninguém pôs aceita. uma arma na Né? sua Já bola. aceita que dói menos. Segundo ponto, alguma coisinha aqui, você pode saber já que tem alguma coisa mais gostosa de se fazer ali. Eu já estava conversando com uma pessoa do meu time, a gente tentando fazer um planejamento de liderança, né? E nessa conversa a gente estava eu fazendo um exercício com ela. Tá, e aí? O que você gosta? Enfim, eu gosto mais disso. Fábio, esse negócio de pegar para falar em público não é muito meu, mas eu sei que eu tenho que desenvolver. Mas em outras esferas eu vejo que ela gosta muito do comercial, ela gosta de vender o produto, ela gosta de se posicionar, ela gosta quando ela tem que sentar com o cliente e entender o cenário. Enfim, é uma pessoa mais de articulação do que de apresentação. Ou seja, ela tem que pegar e olhar para aquilo ali e entender que aquilo é importante para ela, mas que para fazer essa parte gostosa aqui, para esse quentinho gostoso aqui, tem toda uma atmosfera que tem que ser sustentada. Como qualquer coisa na vida. Ter um filho, eu imagino que seja isso. Sim. Né? Eu também imagino. Vamos ver. Não, igual ter apresentação, coisas legais. Toda uma coisa ruim. Coisa que tem que ser feita. Exatamente. Aí você, não, essa parte eu não quero viver. Amigo, Faz parte. sinto muito. Não existe, cara. Desiste dessa vida se você tá achando que vai existir esse cenário perfeito, esse mundo ideal, de uma maneira onde as coisas vão estar super desenhadas pra você. Fácil. E que você vai poder escolher na prateleira da vida todas as coisas gostosas de se comer e de graça. Porque é isso. Além de tudo, tem que ser de graça. Porque se você precisar pagar por isso com energia, tempo, dinheiro, relações ou saúde, de graça já não é. Não existe almoço grátis. Ponto. Depois dessa a gente podia estar embora, hein? Essa foi bonita. Depois dessa, se eu tivesse no seu lugar agora, é que não tem como você fazer isso, mas tem. Volta um pouquinho e escuta esses últimos 1 minuto aí de novo, que aqui foi uma aula. Boa. Quer fazer mais uma pergunta dos visionários? Vamos, tem uma Que eu vi que eles mandaram... Como você lida... Não, agora é uma questão mais técnica. Então, falando bastante Quem tá coisa. trazendo? O Evandro. Ponta Grossa, automação. Esse ele faz automações. Hoje que é automações de funis, né? Não É. automações de casa. Sim, Automações de funis de isso. vendas. Chatbot, essas coisas. Aham. Como você lida com a concorrência e mantém a vantagem competitiva do seu negócio? Ué, Essa é bonita. Essa é bonita. Cara, Você tem concorrência? olha, tenho. Pior que eu tenho. E desleal. Eu tenho muitas desleal, eu tenho concorrência de dentro pra fora de casa, ó. eu tenho concorrência no mercado, eu tenho concorrência que é só fã mesmo, que só vai imitando pra fazer. Mas o que eu estou fazendo agora? Meu negócio ele começou, quando eu comecei, eu fui pioneiro em, sei lá, 70% dos lugares que eu estava, eu fui pioneiro. Ninguém estava fazendo aquilo quando eu chegava naquela cidade com um programa de fidelidade, de relacionamento para arquitetos e decoradores. Em muitas cidades que eu estive. Você foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Mas assim, eu criei em janeiro, em março, tinha um outro grupo concorrente que tentando fazer mais ou menos a mesma coisa e patinando. E até ali eu tava assim, dando gargalhadas, né? Tipo, eles não vão conseguir fazer nada e não vão conseguir, não é tão simples, porque de fato não é, né? Mas eu estou falando de algo sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás. De lá pra cá o mercado teve tempo demais para me observar, para amadurecer. De lá para cá, as pessoas que trabalham comigo tiveram tempo demais para poder olhar e entender o negócio dentro ainda, entendendo até as falhas, como toda empresa tem. Normal. Né? Então, o que não falta é gente tentando achar que tem um caminho mais curto para fazer isso, que você pode pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e seguir em frente. Aí, como lidar com a concorrência? Alguém assistiu Casa Gucci? Não. Da Lady Gaga? Começamos a assistir.
Cara, eu vou... O exemplo ali, eu não esqueci, nunca mais esqueci desse detalhe. Eles se mudaram, né? A Lady Gaga com o... Francesca é a esposa, né? Esqueci o nome do Senhor Gucci mesmo. Enfim, eles se mudaram para Nova York, né? Para tentar fazer esse posicionamento, esse reposicionamento da marca, né? E dando super certo, já, né? A Gucci virando sensação no mercado, no mundo inteiro. E aí, ela foi um dia na loja da Quinta Avenida, e aí ela voltou para dentro do apartamento, aquele apartamento maravilhoso, pé da vida, e ela muito, muito colérica, né? Pé da vida ali, chutando as coisas, xingando, e chega na frente dele e joga a bolsa. Olha isso aqui, olha isso daqui. Ele, é falsa, é idêntica à nossa, é falsa. Não, vamos chamar a polícia, vamos mandar prender, vamos mandar matar, vamos fazer o que for com todo mundo ali. Ele, então, para de fabricar essa bolsa desse jeito, faz um novo modelo. Vão te copiar. Vão te copiar. Tá? Eu não sou o primeiro no mercado, no Brasil, já existiu, né? Foi inspirado. O modelo do meu negócio, sim, o modelo como eu desenhei ele é diferente de todos. Então, eu já fui inovando e por isso que eu saí na frente. Só que começaram a copiar e tentar inovar em alguma coisa também, o que é normal. E o que você tem que fazer? Uma outra entrega. Então, se você me perguntar, para ser muito franco com você agora, o que eu estou fazendo exatamente nesse momento, nessa etapa de jornada da minha vida, é reassumindo a rédea de algumas coisas da minha empresa que nem estavam mais sob meu comando, exatamente para fazer diferente de tudo que eu mesmo já fiz. Não é diferente do que os outros fazem. Porque os outros, o que me incomodam hoje, estão fazendo igual. Eu estou aqui para fazer diferente do que eu já fiz. Então, como lidar com concorrência? Faça todos os dias a mesma coisa, 100 vezes, de 100 maneiras diferentes. Inclusive de 100 maneiras diferentes do que você já fez, mesmo depois de ter dado certo. Não se engane, não caia na cilada, na arapuca de achar que você achou a receitinha do bolo. Meu amigo, vão te copiar. E rápido, né? E rápido. Ainda e hoje mais rápido ainda. Né? Então, assim... então faça 100 vezes a mesma coisa, de 100 maneiras diferentes, mesmo depois de ter dado certo. Show. Então, olhando para isso, você acredita então que uma das características importantes para o empreendedor pós-pandemia, pandêmico, ou no século XXI, ou para o futuro, a gente tem que, ao mesmo tempo, ser resiliente, que essa é uma base, né, de tudo, sim. Mas uma característica importante é de ser sempre inovador e com um foguinho naquele lugar lá. De na mão. Fogo na mão. Pra estar sempre se renovando. Não sei o que seria. Seria uma palavra inovação? Se adaptando, né? Se adaptando, não. Se reinventando. Se adaptar é uma coisa, seguir, não. É você criar novas tendências e estar sempre inovando. Que é muito mais desconfortável, inclusive. Muito mais desconfortável do que se adaptar. E tem uma frase que fala assim, né? Qual que é o melhor momento pra você inovar? Agora. Porque quando você inova pela oportunidade, é muito menos doloroso do que você ter que inovar pela necessidade, né? A inovação hoje ela é constante. E sabe o que é forte tudo isso que está trazendo a inovação? O que você falou também para mim foi, assim, fortíssimo. A gente fala, né, Albert Einstein, acho que é isso, né? Insanidade é fazer as mesmas coisas da mesma maneira e querer resultados diferentes. Certo. E aí você trouxe uma conjuntura que eu adorei, né? Que você falou nessa questão de fazer 1000 coisas, fazer mil coisas. Fazer 100 vezes a mesma coisa de 100 maneiras diferentes. De maneiras diferentes, 100 vezes a mesma coisa de maneiras diferentes. Pegaram essa, né? Eu achei incrível, até mesmo aquilo que já tá dando certo. Sim. Porque daqui a pouco vão te copiar, ou daqui a pouco você vai ficar para trás, daqui a pouco você vai ficar obsoleto. Eu achei maravilhoso isso que você trouxe, porque para inovar. Nós que atendemos empresários, na grande maioria pequeno, médio e grande empresário, eles, muitas vezes, na hora que a gente vai atender e conversar, eles falam, não, já está funcionando. Funcionando há muito tempo. 30 anos de mercado. Por exemplo, nós temos clientes que eu acho assim, aí eu admiro e falo, cara, parabéns. Mas depois de 30 anos de mercado, deu certo. Mas agora estão com uma consultoria, com uma mentoria, estão querendo se inovar. Não estão parados, né? Não estão parados. Mas tem ainda alguns que acham que vai dar tudo certo. E olha, uma ressalva, tá, gente? O que eu tô falando não é porque eu estou há quase 10 anos. Nessa área eu trabalho há 10 anos. A minha empresa eu tenho desde 2015. Esse programa, ou Metropolitano, eu tenho de 2014 para 2015. Mas atendendo esse setor, e empresas nesse setor, desde 2011 para 2012. Então, né, tem 10 anos aí já.
Só uma ressalva muito importante. Eu não estou, olha, falou o cara que vem inovando e todo ano fazendo diferente para ninguém alcançar ele desde lá. Não, gente, eu dormi no ponto, tá? Eu dormi no ponto nos últimos 5 anos da minha vida, porque minha receita estava muito boa e eu estava surfando a onda. E eu acomodei. Então não fiquem achando que eu tô aqui com a receita, porque na verdade, assim, não façam o que eu fiz. Crianças, não façam isso em casa. Total. Tá bom? Porque realmente eu acho que eu dormi no ponto. Eu acho que eu dormi no ponto. Principalmente no meu caso, que eu não tinha nada de referência. A minha referência é muito pouca de onde me inspirar, porque qualquer pessoa que fazia ou que faz um trabalho similar ao meu no país, hoje eu não consegui ver como de fato me agregando mesmo, né? Um concorrente que eu tinha não me agregava mesmo, né? Então, assim, eu tinha pouco em que me inspirar e ter referência. Se você vai abrir uma padaria, você entra lá, como abrir uma padaria? Né? Manda um Google lá e vai aparecer em como abrir. Se você mandar no chat GPT agora, como abrir uma padaria, já ter o anúncio, como captar os clientes e quem são os clientes que podem comprar na padaria. Tá, modelo de negócio pronto, né? Em 10 segundos. Exatamente, entendeu? Aí rola um 6 em 7, entendeu? Mas, cara, não tinha isso. Então, realmente, se eu pudesse voltar no tempo, hoje, eu voltaria uns 4 anos atrás aí. E aceleraria. Às vezes não é nem... O problema da empresa nunca foi o crescimento. Ela teve um crescimento rápido, né? Mas o problema é que hoje, pelo tamanho que a empresa está, eu sinto que meus clientes cobram, querem, precisam e merecem que eu entregue soluções diferentes do que eu venho entregando nos últimos anos. Mais soluções. O cliente precisa ser atendido em mais frentes. Aí é onde né? que surge uma coisa que a gente conversou na quinta-feira e eu ia fazer uma pergunta a respeito disso. 2021, 2022, em 2022 foi dito que uma das palavras chaves do mundo dos negócios é uma palavra chamada ecossistema. Ecossistema ou comunidade. Né? Sim. Então, vou falar mais uma vez. Em 2022 saiu um estudo que mostrava quais eram as palavras-chave do mundo dos negócios daqui para frente. Uma delas era a palavra ecossistema e comunidade. O que você está falando agora é sobre isso. É você criar de fato uma solução né, que consiga atender o mesmo cliente em diferentes ocasiões e criar uma comunidade, né, criar um grupo de pessoas que tem ali interesses em comuns. Você está criando de forma consciente esse ecossistema. Se você até puder falar um pouquinho de como é que é o ecossistema do seu negócio, porque na quinta-feira você me falou, achei bem legal. Sim. E eu acho que é uma oportunidade que vários empresários têm agora, que é atender o mesmo cliente em diferentes ocasiões de consumo. Então, conta um pouquinho sobre ecossistema e como é que você tem feito isso. Para não falar que é o mesmo cliente, atender o mesmo setor, digamos assim, né? Porque a gente vai ganhando, quando você vai ganhando espaço em mercado com a sua empresa, você vai atendendo um setor, você vai atendendo um determinado público, né? E você vai atingindo, impactando essas pessoas, você impacta vidas. E dentro do meu ecossistema surgiu uma necessidade muito específica. Quando eu comecei o projeto, quando eu comecei a atender esses clientes, eu não tinha um mega software, um mega sistema e tal. Eu tinha uma planilha do Excel, cara. Tinha uma planilha do Excel e essa planilha, eu conheci um cara que era programador e ele foi desenvolvendo ela, transformando ela num login e senha, mas nada mais era que uma planilha do Excel disfarçada em website. Né? A gente começou assim, com os meus clientes lá, com minha meia dúzia de empresários que eram meus clientes lá em Uberlândia. E a gente começou a crescer, foi para outras cidades e tal, foi expandindo. E aí surgiu a necessidade, cara, eu não posso mais entregar, o sistema tá dando pau, preciso mudar. E aí você já tava num porte legal, ou não? Ainda era um... Não, ainda... Porque assim, qualquer dinheiro que entrava era para pagar o aluguel, era para aumentar a sala, contratar mais funcionário, enfim. Se você puder emendar na sua resposta, quando que você deu o salto? E o que fez você dar o salto? Bom, comecei a atender esses clientes em 2014 para 2015, né, com a minha empresa, com o meu programa, né, com o Metropolitano. Eu fiquei 2015 para 16, 16 para 17, e mais ou menos entre 2 anos, os primeiros 2 anos, assim, cara, rastejando, assim, sabe? Vendendo almoço, pagando a janta, dinheiro passava na minha mão, entregava para funcionário. Tive vários cases, assim, chegou o dia de pagar, não tinha grana, vendi meu carro para pagar salário de funcionário, né? Minha equipe que trabalha comigo, graças a Deus, isso aí sempre eles conhecem e sabem que ali na empresa a gente sempre honrou primeiro as pessoas. O primeiro dinheiro que entrava era para pessoas, seres humanos. Depois ia para outras etapas.
Enfim, então os primeiros 2 anos, né, foi assim, rastejado mesmo. E a gente ganhando uma certa capilaridade, mas assim, não tinha nem como falar, não, agora eu posso pegar e vou pegar uma grana pra mim aqui, enfim, eu recebendo igual ou menos todo mundo da minha equipe ali, enfim, pra manter o negócio acontecendo. Porque eu tava amando muito aquilo, que é a hora que eu falei do amar o que faz. Eu fui vendo as coisas acontecendo, eu amava aquilo. E eu percebi que eu amava porque nem tava entrando dinheiro. Nem tava entrando dinheiro nessa empolgação toda. Então, cara, se existe esse ar, assim, que você pega, vem daí. Primeiros 2 anos, não acontecia. E aí, assim, não acontecia financeiramente. De mercado, sim. De mercado já tava 1, 2, 3, 4 cidades, 6 cidades. Uau! Né? 6 cidades. E, então, pra mim, já era muita coisa. Mas 0 de monetização ainda. Mas aí, depois disso, a coisa começou a sobrar uma grana. E aí eu comecei a receber alguns alertas. Eu já estava trabalhando com consultoria desse momento para frente. Nesse momento eu comecei a perceber que eu queria outras coisas na minha vida. Eu não queria ficar só refém do trabalho. Liberdade, um dos pontos que era muito importante para mim, por conta do que eu vi minha mãe vivendo, né? Minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu em 2015. Ela não viu meu negócio acontecer da maneira como ele está hoje. E... Deve estar orgulhosa. Como é que é o nome dela? Wildes. Dona Wildes. Sem dúvida. Tamo junto. E aí, cara, eu comecei a perceber que eu já precisava de um suporte. Eu comecei a perceber que... E aí nessa consultoria, a Tatiana Parreira, que é minha consultora até hoje, sistêmica, voltada para propósito, a Tati virou e falou para mim, Fábio, existem 2 pilares na empresa que são muito importantes. Um deles é fluxo, o outro é estrutura. Fluxo nada mais é do que dinheiro, cliente. Estrutura nada mais é do que o aporte disso, fazer isso acontecer. E aí, quando eu comecei a perceber que começou a ter fluxo, eu comecei a olhar para a estrutura. A estrutura não comporta. E aí eu tive que parar a minha prospecção. Eu parei meu comercial por 6 meses. Falei, nenhum contrato novo, nenhuma cidade nova, nenhuma filial nova, enquanto a gente não organizar um básico de um administrativo, financeiro, jurídico, para depois rodar o comercial. E aí, meu amigo, você dizer não para dinheiro dói. Corre uma lágrima, né? Dói, porque você precisa daquilo e eu lá fazendo promessa de que não vou, e assim nós seguramos. Organizamos o básico e aí depois disso a gente retomou com atender as demandas que já existiam no mercado, porque a demanda vinha, né? Então a gente retomou isso. Na hora que a gente retomou, as coisas começaram a acontecer mais práticas. De lá pra cá, o que dói? Uma equipe antiga que estava mal acostumada a tocar as coisas sem processos. E aí você entra no outro desafio, processos. E aí esse, meu amigo, você morre levando esse desafio, isso eu já aprendi. Pessoas nunca vão super... Ai, Fábio, processos, que maravilha! Tava adorando um novo processo aqui para poder fechar um contrato. Né? Nathalie tá ali rindo da gente, trabalha com a gente. E quando ela pensa que em vez de só pegar o cliente falar, tô dentro. Em vez de falar, faz o Pix, transfere aqui. Ela, ok, agora precisa de uma ficha de análise cadastral para enviar para o setor administrativo e jurídico, que demora mais 2 dias para dar o retorno da análise, e pode dar uma negativa, porque essa conta de energia do cara tiver vencida, ele não pode entrar. E aí você vê as pessoas repudiando processos, que é natural nosso, porque a gente quer cortar. Isso é maravilhoso que você acabou de falar. É vender sem querer vender. Né? O maior segredo para você vender não é você empurrar, é você não querer vender. Quando você faz isso, olha, então você tá, eu quero entrar, tá tudo certo. Não, preciso ver se você tem perfil, como é que tá as suas contas, não, mas eu quero pagar agora. Não, mas eu preciso avaliar. Você inverte a balança, né? Exato. Eu sei que você usou isso só como exemplo, mas você inverte a balança. Exatamente, é isso aí. Aí você traz o poder de barganha, não só para o cliente, mas agora sim, eu tenho o poder de barganha para falar se você tem perfil para ser meu cliente ou não. É um baita do desafio. Sabe o que eu aqui também aprendi? Não sei se vocês entenderam que eu também não. Volta. Achei bem interessante. Trouxe alguns pilares importantes, até para o pequeno empresário, que muitas vezes ele tem autonomia, porque é empreendedor, empresário, a gente tem podcast sobre isso, o que é ser empresário, o que é ser empreendedor, diferença. Mas são alguns pilares importantes para chegar num patamar onde tem uma sobra, ter o lucro, ter realmente a flexibilidade, a liberdade, né? Mas você trouxe o primeiro ponto ali, que é as vendas, tem a questão estrutural, então são 2 pontos importantes. Sem venda não vai também, né? A parte estrutural. E o terceiro, processos, né? Muitas vezes tem gente que tem um perfil, às vezes, tão de segurança.
olha, não, primeiro eu tenho que organizar tudo, principalmente para quem quer fazer a transição. Porque a gente, às vezes, também conversa muito com as pessoas que querem fazer a transição, estão no CLT e querem empreender porque querem liberdade. E elas, não, primeiro eu vou estruturar tudo, vem com processos, vem estruturando tudo, tem a estrutura para depois começar a vender. Não existe. Eu falei, não, calma, não. Sim, eu não conseguiria. Primeiro, sabe quando é que você vai tomar... Sabe quando você que está empreendendo aí, que está ali no CLT no seu emprego e está fazendo um empreendimento, uma ideia de um projeto paralelo, sabe quando que você vai migrar da posição que você está hoje para poder empreender enquanto você estiver focado nos processos desenhando? Nunca. Me desculpa, mas cara, vai ganhar dinheiro. Faz aquilo que você está fazendo. Você está fazendo docinho para vender no intervalo da faculdade. Monetiza primeiro. E, olha, tem N teorias diferentes, mas eu só posso passar da faculdade minha da vida, né? O jeito mais prático, menos longo de você ter algum sucesso com empreender, ou de você ver o mínimo que seja a faísca de sucesso do que você está fazendo ali, primeiro, gera fluxo. Se você não gerar fluxo, não tem como você ir pro próximo Não etapa. aguenta, né? Não aguenta, cara, porque é frustrante. Aí sim é frustrante, porque você não tem o gás nem da primeira vendinha caindo no seu e-commerce. Você não tem esse gás nenhum. Aí você vai, vou fazer um site inteiro no e-commerce maravilhoso, você vai ver, mas ele vai ficar no offline. Eu quero ele lindo, perfeito. Gente, feito é melhor que perfeito. Nunca vai estar perfeito. Ah, mas é fácil para ele falar isso hoje. Gente, a minha empresa não está pronta. Está zero de estar perfeita. Se estivesse perfeita, eu estava lá onde eu falava que eu estaria, que era, eu vou ficar lá no Caribe. Eu fiz um desenho no planejamento sistêmico, que eu desenhei um guarda-sol. Eu era só um palitinho. Né? Hoje o palitinho não está tão palitinho mais. Né? Só o palitinho assim, um notebook sentado assim. No Caribe e o mar atrás. Eu desenhei bem desenho de criança. Assim. Esse vai ser o futuro do Fábio. Ele vai desenhar a empresa dele para isso. Daquele dia em diante, todas as decisões que eu tomei era pensando nesse crescimento autônomo da empresa para que eu tivesse a liberdade que eu quero ter. E, meu amigo, onde é que eu tô? Pegando 4, 5 voos toda semana, ponte aérea para lá e para cá, para poder visitar essas filiais, tomando as rédeas de situação que eu já havia delegado e terceirizado e que eu tô percebendo que eu não deleguei e terceirizei da maneira correta e que eu tô tendo que puxar para trás. Falei, não, volta para cá. Volta aqui. Eu vou resolver isso. E aí? Boa. Tá perfeito? Se tivesse perfeito, não tava fazendo isso, amigo. Nunca vai estar. Primeiro, nunca vai estar perfeito. Segundo, não adianta você achar que você vai fazer isso sem... que você vai alcançar algum sucesso no seu negócio sem ter um mínimo de monetização antes. Pode ser em qualquer infraestrutura, em qualquer situação, mas coloca um contrato na gaveta. Show. Para fechar 2 perguntas, pega mais uma pergunta dos visionários. Eu tenho uma última pra gente encerrar. Bom demais, hein? A Nise, consultora de processos. A Nise, ela tá onde? Ela tá na Ixi. Vitória da Conquista, Vitória Bahia? da Conquista, verdade. Um abraço, Nise. Não, e aqui é consultora de processos. Bicho Legal. adora processo. Qual foi a ação ou as ações determinantes que mudou ou mudaram o seu jogo? Ações determinantes. Ou uma ação, vai falar. Uma ação determinante que, dentro da sua jornada aí, 10 anos no Ele já falou várias aqui. Várias, não, mas uma que fala, essa foi determinante. Uma que eu acho que foi determinante e que às vezes a gente se perde um pouco nisso e não olha. Eu percebi que foi muito determinante no começo do meu negócio, até hoje, mas assim, para você exercer uma liderança e conseguir ter pessoas ao seu redor. Principalmente no meu negócio, 100% de serviço. 100% de serviço. Então eu preciso de pessoas. E não tem a ver com contratar e pagar muito bem ou mais que o concorrente, por exemplo. Pessoas que eu falo de você conseguir ter pilares de propósito dentro da sua empresa e que as pessoas consigam olhar e falar, cara, existe algo ali. E aí, meu amigo, se elas vão figurar isso em você, na empresa, não interessa. Mas hoje, olhando para trás, na época, obviamente, eu não fiz propositalmente, mas olhando para trás, olhando até hoje, inclusive o que está me sustentando hoje para fazer toda a mudança da minha empresa é o fato de ter pessoas conectadas com você, conectadas com o seu propósito.
não aconteceria. Essa aí Pessoas eu precisam vou de cortar e pessoas. vou transmitir dia 29 e 30 na SWOT lá em Curitiba. A gente tem uma imersão que vai acontecer em Curitiba Legal. e a gente fala um pouco sobre isso, né? A gente, tipo assim, a gente nem combinou, viu? Eles se conheceram no avião, nunca combinamos Isso aí já vai virar teaser. Não vamos pagar royalties. Não pagar royalties. Mas de fato é conectar pessoas, o seu negócio e as pessoas com os propósitos delas e com o propósito do negócio. E as pessoas que trabalham com você, na verdade, não é simplesmente o cliente, não. Porque o cliente ele pode amar, achar lindo, mas ele arrasta pra cima e vai pro próximo. Muito fácil, cara. Eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas que estão com você mesmo, do quanto elas realmente acreditam em você, no seu modelo de negócio, se elas conseguem olhar para onde você está olhando também, para entender que vai existir uma colheita para todos. Ok. Repete esses 4 pilares, que eu ia te fazer uma pergunta antes da gente fechar, mas você acabou de falar. É olhar para você, ver se você é uma pessoa confiável ou não. Olhar para o seu modelo de negócio, ver se ela acredita ou não no seu modelo de negócio. E foram 3 que eu falei, eu acho, né? E o último é olhar para onde, se ela está olhando para o mesmo lugar que você. Porque o propósito é isso. Se o caminho é aquele, se você também olha para lá e eu também olho para lá. Exatamente. E aí entra uma coisa importantíssima, contratação por fit cultural. Show. A conversa é para outra hora, não vai dar spoiler não. Para fechar, primeiro, obrigado. Eu que agradeço. Bom eu que demais. agradeço aí poder participar disso. Bom demais. Gostei. Para fechar, deixa eu ver aqui como é que tá meu tempo. Nossa, nosso tempo já foi, mas tudo bem. Pergunta final. Imagina que vai ter gente que tá assistindo, né? Agora, depois, esse vídeo vai ecoar aí pelos 4 cantos. Se você pudesse deixar uma mensagem final, né? Como um legado, qual seria a mensagem final? Se você pudesse compartilhar uma mensagem para todo mundo, vamos supor que Deus chegasse aqui e falasse assim, Fábio, cara, você tem a oportunidade de deixar uma mensagem pro mundo. Qual seria a mensagem que você deixaria pro mundo? Cara, pensando em propósito, eu acho que é o assunto que a gente direcionou pro final aqui. Propósito é você olhar para lá. E existe uma largada e existe uma chegada. A chegada a gente nunca chega, né? Depois alguém só pega, faz... corta, né? Próximo. Mas o propósito é o além da largada, é o além da chegada, né? E se eu pudesse deixar uma mensagem cara, e é uma das coisas que mais me pediram ultimamente, as pessoas que me amam, o que elas mais me pediram nos últimos meses que eu tenho vivido mais desafios na minha empresa não deixe de ser quem você é e não deixe a sua empresa deixar de ser quem ela é, porque que é humanizada, por isso que ela é quem e não o quê, por conta das intercorrências das coisas que acontecem no caminho. Porque a gente vai endurecendo. Então, resumindo, não deixe de ser quem você é contra dessas pedras que vão te atacando no meio do caminho. Não mude a essência e nem o que você acredita para tocar o seu negócio por conta das dificuldades que vão aparecendo aí. Elas vão aparecer. E hoje, esse é o meu desafio diário. Resumindo, não endurecer. Fortíssimo. Meus caros visionários, pra gente fechar mais esse desafio de cast, aqui a gente sempre tem um jeito de fechar aqui assim, ó. Vem cá, faz assim, a gente faz assim, ó. Aqui. Tô com a mão errada. 1, 2, 3, ao infinito e além. Boa! E até o próximo. Muito bem, valeu, galera. Obrigado.